Seja bem-vindo e bem-vinda. Sexto Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território e Sexto Cipasul, de 25 a 27 de maio, evento online. Palestrantes internacionais e nacionais renomados na temática do evento. Impacto desta edição em números: 371 trabalhos submetidos no evento, distribuídos entre os 5 eixos, 340 inscritos aproximadamente, mais de 900 pessoas cadastradas no evento. Agradecemos a você que nos acompanha nesse momento. Sua participação é muito importante para nós. Realização e apoio. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta, a FAPESC acredita. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui então para dar início à primeira tarde de apresentação dos trabalhos do 6º Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território e do 6º Encontro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária do Sul do Brasil, o CIPA-Sul, que estão acontecendo conjuntamente e em modo online aqui pela primeira vez. Nesse momento, então, serão apresentados os trabalhos que foram submetidos ao Eixo 1, Saúde Única, Desafios e Perspectivas. Nesse eixo, nessa sala, serão apresentados 14 trabalhos científicos na modalidade trabalho completo e EPUS. Então, eu vou chamar os apresentadores e as apresentações e eu peço para vocês, já orientando, que as perguntas, elogios, sugestões relacionadas ao trabalhos que estão sendo apresentados sejam realizadas aqui mesmo no chat do YouTube. E assim que possível, o apresentador entrará em contato respondendo os questionamentos, ok? Então, vamos dar início? Começo chamando para a apresentação do trabalho completo o trabalho intitulado Situação Atual de Zoonoses Parasíticas em Suínos criados na área metropolitana de Bucaramanga, na Colômbia, da autoria de João Carlos Pinilla, que fará a apresentação. Por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pinilla. Yo les voy a conversar sobre los resultados que hemos obtenido de un proyecto titulado Situación actual de las zoonosis parasitarias en cerdos traspatios criados en el área metropolitana de Bucaramanga, departamento de Santander, Colombia. En Colombia la producción porcícola se caracteriza porque es una industria tecnificada que siempre ha suplido gran parte de nuestro mercado nacional. Sin embargo, la cría de cerdos traspatio tradicionalmente ha sido una alternativa para muchas familias que viven en zonas rurales en nuestro país y en específicamente el área metropolitana de Bucaramanga. Este tipo de crianza se caracteriza por mantener pobres instalaciones, deficientes condiciones sanitarias, lo cual puede traer el desarrollo de enfermedades parasitarias que representan un problema de salud pública y seguridad agroalimentaria. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar la ocurrencia de protozoarios potencialmente zoonóticos, así como la seroprevalencia de cisticercosis porcina, Portenia solium, y triquinea spirali en poblaciones porcinas criadas en cultivos de traspatio en el área metropolitana de Bucaramanga. Para este trabajo se utilizó el área metropolitana de Bucaramanga. Es una región que se encuentra en el noreste de Colombia. Es una región netamente tropical, con alturas que pueden ir desde los 600 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 25 grados. Se visitaron 64 criaderos traspatio donde se colectaron 558 muestras fecales y 200 muestras de suero sanguíneo. Principalmente se hicieron los muestreos en 4 grupos de edades
animales menores de 2 meses, de 3 a 6, de 7 a 12 y mayores de 13 meses. Las muestras se colectaron principalmente del recto, donde se tomaron 5 gramos de materia fecal, y de la yugular 5 mililitros de sangre de cada uno de los animales seleccionados, y estas muestras fueron enviadas al laboratorio para su procesamiento. Se utilizaron exámenes coprológicos como el examen directo con solución yodada de yodo parasitológico y solución salina, además de pruebas de Ziel-Nielsen para la determinación de Cryptosporidium. Por otro lado, se utilizó un test de ELISA para el diagnóstico de anticuerpos antitriquinela espirali y un test de monoscreen ELISA para el diagnóstico de antígeno de cisticerco de Taenia solium. Los datos se analizaron por un test de chi cuadrado con niveles de significancia del 5%. Nuestros resultados indican en esta tabla que la prevalencia global de protozoarios zoonóticos en los cerdos traspatios fue del 65,2%. Principalmente se determinaron quistes de Balantidium coli, de Entamoeba coli y de Cryptosporidium sp. Llama la atención que en el caso de Entamoeba coli se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a los otros 2 protozoarios, de acuerdo al municipio, lo cual hace entonces de que los cerdos estaban principalmente parasitados por este tipo de protozoario. En esta tabla nosotros podemos observar la asociación que se encontraron entre los factores de riesgo y la seroprevalencia de cisticercosis porcina por Taenia solium en cerdos traspatios. Nosotros conseguimos una seroprevalencia del 40,5% de cisticercosis porcina, y en esta tabla podemos ver cada una de las variables que fueron evaluadas. Con respecto a la altitud, a la presencia de cerdos libres, al acceso a las letrinas y la presencia de cerdos desparasitados, se consiguieron como posibles factores de riesgo que estuvieron implicados en los valores o en la seroprevalencia por cisticerco de Taenia solium en los cerdos traspatios. Para el caso de Trichinella spiralis no se consiguieron, o ninguna de las muestras resultó ser reactivas, cero reactivas, lo cual entonces confirma los estudios realizados anteriormente con respecto a este parásito en Colombia, los cuales entonces han sido siempre negativos. Nosotros podemos concluir en este trabajo de investigación que se presentaron estos parásitos protozoarios en alta incidencia, con una alta incidencia, lo cual puede representar un problema de salud pública y seguridad alimentaria, y se requerirían entonces estudios futuros para establecer medidas y programas de prevención y control para poder minimizar estas cargas parasitarias. Muy buenas tardes e muchas gracias. Muito obrigado ao apresentador, né, pelo trabalho, e parabéns pela sua apresentação. Lembrando, então, novamente, que os questionamentos ao autor devem ser realizados aqui no chat ao vivo e que logo será respondido pelo apresentador. E se você está gostando, achando legal esse formato de apresentação desse nosso evento pela primeira vez na modalidade online, deixe seu like e compartilhe esse link com os seus amigos, né? E se você está gostando das apresentações, deixe os comentários, que isso é muito importante para a gente, e ficaremos muito felizes com a participação de vocês. Então, dando continuidade à nossa sala de apresentação, eu chamo para a apresentação de um trabalho na modalidade de e-poster, intitulado Avaliação do Paladar em Pacientes com Transtornos Mentais em Tratamento com Psicofármacos, de autoria de Diego Zappellini do Nascimento, Gabriela Moreno Marques, Natália da Silva Vigers, Gláucia Medeiros. E eu chamo o apresentador, o Diego Zappellini do Nascimento. Olá, meu nome é Diego Zappellini do Nascimento. O título desse estudo é Avaliação do Paladar em Pacientes com Transtornos Mentais em Tratamento com Psicofármacos. Os transtornos mentais, o conjunto deles, depressão, ansiedade, esquizofrenia, eles correspondem a um grande desafio de saúde pública mundial. Em 36 países, de todo o mundo, eles correspondem à prevalência, a 80% da carga global de transtornos mentais. E o Brasil está incluso nesses países. Sendo a depressão e a ansiedade os transtornos mentais mais prevalentes. E estima-se um custo estimado, para estar tratando, cuidando desses pacientes com transtornos mentais em 147 bilhões de dólares.
de 2016 até aí 2030, a estimativa. No tratamento, então, se tem aí os psicofármacos, ou também conhecido como psicotrópicos, que são os medicamentos mais prescritos na prática clínica. São medicamentos, fármacos atuantes no sistema nervoso central, no controle aí da aumento ou da redução de neurotransmissores, substâncias aí produzidas pelos neurônios. Pessoas, sabe-se que pessoas, pacientes, em uso de psicofármacos, nem sempre por causa de transtornos mentais, mas em uso de psicofármacos, pode estar apresentando alguns efeitos colaterais, como a boca seca, disfunção do paladar ou ainda alteração do olfato. Logo, o objetivo deste estudo foi verificar as alterações de paladar percebidas por pessoas que fazem uso de psicofármacos atendidas em serviço de saúde pública especializado em saúde mental. Para isso, foi realizado um estudo epidemiológico com delineamento transversal, realizado no CAPES-AD, do município de Tubarão, Santa Catarina, esse centro de atenção psicossocial, Foi utilizado uma escala Likert com 5 níveis para estar avaliando a autopercepção do paladar. Então, o participante da pesquisa, ele poderia perceber de 1 a 5, conseguiu identificar o sabor ou não. Essa identificação do sabor foi dos 4 sabores, salgado, doce, azedo e amargo, onde cada sabor teve ainda 3 concentrações preparadas, fraca, média e forte, para estar identificando o sabor. Essas preparações, foram feitas com água, glicose, e preparadas no laboratório da instituição, Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, aqui do município de Tubarão. Esse trabalho, por se tratar com pessoas, passou aí pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e a análise estatística dele adotou-se aí o P menor que 0,05. Como resultados de discussão, durante esse período, que foram 6 meses, houve 18 participantes, nesse centro, e que aceitaram participar da pesquisa. A média de idade foi 42 anos, quase 43 anos, e a média de utilização de psicofármacos foram quase 1 ano, 11 meses, propriamente dito. A associação que deu estatística, entre os sabores, a alteração e o uso de psicofármacos foi na questão do azedo, Teve bastante alteração, identificação do azedo, e em todas as concentrações do amargo, nos pacientes que utilizavam o citalopram, que seria aí, um antidepressivo. Ainda, quando a gente pensa na questão da risperidona, o sabor doce, ele foi o que foi mais, teve essa alteração, Teve um resultado significativo também no valor de P. Então, pacientes que utilizavam esses 2 psicofármacos teve uma maior preocupação por parte dos pesquisadores, Logo, se conclui que a presença de psicofármacos no tratamento pode sim alterar o paladar, e o odontólogo, por ser o profissional que cuida diretamente dessa parte bucal, pode estar ajudando a qualidade de vida deste paciente também, que utiliza psicofármacos ou que está com algum transtorno mental e vem ter esse tipo de tratamento. Porque daí, desta forma, a gente consegue dar uma maior qualidade de vida. Então, quando a gente fala de saúde única, a gente também tem que pensar em qualidade de vida. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, Diego, e parabéns pela apresentação. Dando continuidade, chamo agora para apresentar, também na modalidade de pôster, o trabalho intitulado Saúde da Mulher, Climatério e Terapia de Reposição Hormonal, de autoria de Gabriela Moreno Marques, Diego Zappellini do Nascimento, Cássia Tasca Fortuna, Cláudia Medeiros, Graziela Modolon Alano, e apresentado pela Gabriela Moreno Marques. Por favor. Olá, eu me chamo Gabriela Moreno Marques e vim apresentar o trabalho intitulado Saúde da Mulher, Climatério e Terapia de Reposição Hormonal. O climatério ele é um período de transição. A mulher passa, então, da sua fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É caracterizada pela menopausa, que é a última menstruação considerada da mulher,
Para se considerar a menopausa, tem que ter uma ausência da menstruação por 12 meses consecutivos. A terapia de reposição hormonal, a TRH, pode ser uma opção de tratamento com o intuito de melhorar as condições de saúde dessa mulher. O objetivo deste estudo, então, foi investigar o perfil de idosas e sintomas climatéricos, além da utilização do TRH por mulheres em uma cidade do sul de Santa Catarina. Foi realizado, então, um estudo epidemiológico transversal do tipo quantitativo. Foi utilizado um questionário estruturado e a coleta de dados foi do mês de julho a setembro de 2020. Os dados foram analisados através do sistema EpiInfo versão 7.1.3, e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o seguinte número. Como resultados, então, 107 idosas participaram deste estudo. A média de idade foi de 69,7 anos, variando, então, de 55 até 88 anos. A maioria delas possuía o ensino fundamental incompleto. Dessas participantes, 52,3 delas relataram ao menos um sintoma climatérico em algum momento da vida, estando o fogacho, aquela queimação, o calor, presente em 92,8% dessas, seguido de um sangramento irregular, em 21,4% dessas idosas, entre outros sintomas característicos do climatério relatados. Pequena parcela dessas entrevistadas, fez o uso do TRH ou ainda continua fazendo. Só 15,9% delas obteram, então, os benefícios com a utilização dessa terapia de reposição hormonal. Alguma dessas, a maioria, foi através da administração via oral, 88,2%, sendo que 35,3% usaram por mais de 5 anos. Com a idade média do início de tratamento de 43,3 anos, que elas iniciaram, então, essa terapia. 82,4% relataram alguma reação adversa através dessa terapia de reposição hormonal, sendo citada a nostalgia e o ganho de peso. E 64,7% delas realizavam consulta médica semestral. Somente 8,4% dessas idosas fazem uso de chás, sendo a amora branca a mais citada. O esquema, então, do TRH prescrito mais frequente foi a associação de estrógenos e progestógenos para administração por via oral, com acompanhamento médico semestral e obtendo-se resultados favoráveis. Essa é a conclusão do nosso estudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, parabéns pela apresentação. Então, lembro novamente a vocês que estão nos assistindo que qualquer comentário, questionamento deve ser realizado aqui pelo chat e que logo será respondido pelos autores do trabalho. E não deixe de compartilhar esse link com os amigos e deixar o seu like se você está gostando desse novo método de apresentação. Dando continuidade, convidamos para apresentar também trabalho na modalidade de pôster, intitulado Otimização no Serviço de Farmácia Clínica em um Hospital com Acreditação Nível 3, dos autores Diego Zappellini do Nascimento, Gabriela Moreno Marques, Graziela Sklimax, Carla Cascais Pilco, Alessandra de Sá Soares, Fabiana Schuttler Trevisol. E chamo para apresentar o trabalho, novamente, o Diego Zappellini do Nascimento. Olá, meu nome é Diego. Eu vou apresentar o estudo denominado Otimização no Serviço de Farmácia Clínica em um Hospital com Acreditação Nível 3. Os eventos adversos a medicamentos, eles compreendem tanto as reações adversas e os erros de medicamentos. As reações adversas, elas são denominadas pela Organização Mundial de Saúde como uma reação a um medicamento que é nociva ou não intencional e que ocorre nas doses normalmente utilizadas pelo paciente, seja para profilaxia, tratamento, diagnóstico, enfim, qualquer alteração no organismo deste paciente. As interações medicamentosas, que é o foco deste estudo, ela corresponde a 30% de todos os eventos adversos a medicamentos que acontecem nas unidades hospitalares. Entende-se por interação medicamentosa uma reação adversa que acontece
após ter a administração simultânea de 2 ou mais medicamentos, e que pode estar aí prejudicando o paciente, né? Levando ele muitas vezes até mesmo ao óbito. A interação medicamentosa, ela não é apenas entre medicamento e medicamento. Ela pode ser também entre medicamento e alimento, medicamento e bebida, ou ainda medicamento e qualquer tipo de agente químico. Por isso, né, nos hospitais, o serviço de farmácia clínica ele é extremamente importante, porque é o farmacêutico clínico que vai estar verificando diferentes intervenções na prescrição médica, né, que vai ter suscetíveis erros, tornando a prescrição muito mais segura e muito mais racional. Logo, uma das intervenções mais realizadas são as interações medicamentosas, ou seja, a identificação dessa interação medicamentosa para estar realmente sinalizando ao médico que é possível acontecer alguma coisa com esse paciente que está utilizando aí 2 ou mais medicamentos. No Hospital do Sul de Santa Catarina, para identificar essas interações medicamentosas, o serviço de farmácia clínica, né, os farmacêuticos clínicos hospitalares, eles utilizavam a base de dados DRUGS. Logo, o objetivo desse estudo foi otimizar um pouco essa dinâmica deles, que eles utilizavam essa base, a DRUGS, e tentavam encontrar o médico o quanto antes para sinalizar dessa interação medicamentosa. Sendo este, então, o objetivo, né, verificar a melhor forma de sinalizar as interações clinicamente relevantes aos médicos. Foi padronizado primeiramente para isso, então, a base de dados, sendo substituída a DRUGS para a Medscape, que é uma base muito mais científica que a DRUGS. Aí, após, foi sempre considerada as interações de risco clínico maior para o paciente, por se estar num ambiente hospitalar. Então, primeiramente, foi no Medscape, todos os medicamentos foram listados, aqueles que existem no hospital, padronizados no hospital, foram inseridos nessa base. Após isso, foi criado um banco de dados no Excel, compilado, então, todas as interações que o Medscape sinalizou para o farmacêutico. Após isso, com o apoio do setor de TI, foi feito o cadastro dessas interações medicamentosas no sistema hospitalar, né, que seria o TASI. Logo, quando o médico, né, o prescritor, ele vai fazer a prescrição de todos esses medicamentos, vai sinalizar já que o medicamento A com o medicamento B, ele tem sim uma interação medicamentosa potencial. Você deseja continuar? Como resultados, a gente percebeu o quê? Que na média, né, de interações medicamentosas potenciais de risco clínico maior para o paciente, no mês é de 1.200 interações, que acabam sendo sinalizadas aí ao médico. Isso, né, além dessa sinalização automática, o farmacêutico clínico também, sempre que a interação ela é muito grave e não intencional, acaba sinalizando verbalmente o médico, né, ou também ainda nos rounds, onde tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, né, multiprofissional. Ainda, né, percebeu-se que o tempo que o farmacêutico clínico hospitalar ele levava antes dessa otimização, para estar procurando em livros, pesquisando em bases de dados e ainda procurando médico para sinalizar, com essa automatização ele conseguiu fazer outras atividades, inclusive de farmácia clínica, como compatibilidade medicamentosa, função renal, análise de antimicrobianos, entre outras. Essa otimização ela foi considerada efetiva por todos os profissionais do hospital e isso acaba garantindo uma maior qualidade na prestação do serviço e na segurança do paciente. Esse seria o nosso estudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Diego. Parabéns pela apresentação. Dando continuidade, chamamos agora para a apresentação de um trabalho na modalidade de e-poster intitulado Percepção do paladar em pacientes submetidos à hemodiálise, de autoria de Gabriela Moreno Marques, Diego Zapelini do Nascimento, Lara Oliano Lug, Cláudia Medeiros. E chamo para apresentar o trabalho Gabriela Moreno Marques. Olá, meu nome é Gabriela Moreno Marques e eu vim apresentar o trabalho intitulado Percepção do paladar em pacientes submetidos à hemodiálise. A alteração do paladar ela é um problema que acomete pacientes com doenças renais. Uma possível causa, então, é o aumento do nível sérico de ureia. Ele ocorre, então, pela diminuição da capacidade de filtrações dos rins. O uso de alguns medicamentos e a dieta podem interferir no paladar.
O nosso paladar, né, a parte anatômica da língua, ela sente alguns sabores, como o doce, o azedo, o salgado, o amargo e ainda o umami. De acordo com o alimento que a pessoa ingere, é sentido, então, um desses sabores, né, um desses paladares. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência da alteração do paladar em pacientes submetidos à hemodiálise. Foi realizado, então, um estudo epidemiológico observacional com delineamento transversal. Analisamos pacientes submetidos à hemodiálise em uma clínica renal aqui do sul de Santa Catarina. Foi utilizado um questionário estruturado e ainda uma escala Likert com 5 níveis foi utilizada para avaliar, então, essa autopercepção do paladar. Este estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 95 pacientes participaram deste estudo. A média de idade dos participantes foi de 55 anos, diferindo aí a mínima de 24 anos e a idade máxima de 89 anos. A média do tempo de diagnóstico foi de 8,76 anos, sendo o diagnóstico mais recente realizado há 1 ano e o mais antigo há 53 anos. A hipogesia, que é essa diminuição de sentir algum dos sabores, ele foi observado em 13 participantes, totalizando 15,2%. 17 participantes apresentaram algum tipo de digeusia, que seria então essa distorção do sabor, sendo que 63,4% dos participantes apresentaram ambos relacionados, a hipogeusia e a disgeusia, essa diminuição no sabor e ainda essa distorção. Pode ser que ao comer um alimento doce, ele sentisse então um gosto amargo. Os níveis de ureia avaliados, eles estavam todos acima do valor de referência. E os participantes da faixa etária entre 61 e 80 anos tiveram o paladar afetado com maior frequência, totalizando 33%. Concluiu-se, então, através deste estudo, que a prevalência da alteração do paladar em pacientes submetidos à hemodiálise ela é muito alta, vista que todos os pacientes renais que participaram do estudo apresentaram algum tipo de alteração. Os sabores, né, que apresentaram maior frequência da hipogeusia foram o doce e o azedo. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, e parabéns pela apresentação. Então, lembrando novamente que qualquer questionamento aos autores, realize aqui no chat, que logo será respondido. E não esqueça de compartilhar esse link com seus amigos, com seus contatos, e deixar um like lá para a gente se você está gostando desse formato de apresentação. Isso é muito importante para a gente. Dando continuidade, então, agora para a apresentação de um trabalho na modalidade completo, intitulado Análise Preliminar da Qualidade de Água de Rios em Curitibanos, Santa Catarina, de autoria de Gabriele França Ribeiro, Júlia Elizabeth Proença, Natália Maria Martinazzo Ângelo, Sônia Purim da Cruz. E chamo para apresentar Gabriele França Ribeiro. Olá, me chamo Gabriele e sou graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Curitibanos. Estou cursando atualmente o 9º semestre e por este venho apresentar o trabalho de análise preliminar da qualidade da água em rios de Curitibanos, Santa Catarina. Sabe-se que no meio rural grande parte das comunidades não são amparadas pelas redes de abastecimento, fazendo com que a obtenção deste recurso para fins de consumo, irrigação e demais usos ocorra através de nascentes e rios, sem o devido saneamento. A contaminação dos corpos d'água por coliformes fecais representa uma origem comum e um veículo de patógenos, além de uma fonte de elementos de resistência a antibióticos em bactérias oriundas de variados nichos. A área de estudo abrangeu 5 pontos localizados no município de Curitibanos, Santa Catarina, inserido na bacia hidrográfica do Rio Canoas, e os rios avaliados foram o Rio Pessegueirinho e o Rio Marombas. Em cada local foi coletada uma amostra de água de 100 ml, que foram avaliadas por meio da técnica de tubos múltiplos. As coletas foram feitas em 2 estações, em que a primeira parcela ocorreu em outubro de 2020, correspondendo à primavera, e a segunda em fevereiro de 2021, correspondendo ao verão.
De cada amostra positiva para os micro-organismos termotolerantes, foi escolhido um tubo por repetição que serviu de inóculo para isolamento de colônias de E. coli em placas de Petri contendo Agar-McConkey, e dessas foram selecionadas 4 colônias isoladas de cada placa para a realização do teste de suscetibilidade a antimicrobianos por disco de fusão. As 4 drogas testadas foram ampicilina, ampicilina mais sulbactam, ciprofloxacina e tetraciclina. Estão divididas nos grupos A, B e C conforme ordem de escolha que deve ser adotada para o tratamento de infecções causadas por enterobactérias. Cada isolado foi classificado como sensível, intermediário e resistente. Com relação às amostras coletadas na primavera de 2020, o número mais provável variou de 3 até 1.100 coliformes a cada 100 ml. No verão, as amostras apresentaram variação no número de coliformes entre 120 a maior que 1.100 a cada 100 ml. Na primavera, 1,66% dos isolados foram resistentes à ampicilina e à tetraciclina. 0% foram resistentes à associação entre ampicilina e sulbactam, bem como à ciprofloxacina. No verão, 21% dos isolados foram resistentes à ampicilina. 5% foram resistentes à ampicilina mais sulbactam, 1,66% apresentaram resistência à ciprofloxacina e 35% apresentaram resistência frente à tetraciclina. Em estudo previamente conduzido no Rio Pessegueirinho, outros autores afirmaram que a qualidade da água é afetada pela liberação de efluentes industriais no corpo hídrico e que a área rural do município deve ser monitorada no que diz respeito ao esgotamento sanitário. Outros autores, ao avaliarem variações sazonais na ocorrência de coliformes fecais em águas superficiais e subterrâneas e seu perfil de resistência a antibióticos, verificaram níveis mais altos de contaminação durante o verão, bem como a ocorrência de resistência à ampicilina e tetraciclina. Os resultados revelaram que as amostras apresentavam grande carga de contaminação por bactérias resistentes na água dos rios abrangidos neste estudo, principalmente no verão, quando as pessoas tendem a utilizar os corpos d'água com fins recreativos, indicando alto risco para a saúde dos indivíduos que os utilizam. É notável a importância de se realizar mais estudos que monitorem aspectos da qualidade microbiológica da água nesses locais, e também de orientar a população das comunidades rurais para o tratamento adequado dos recursos hídricos. Gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq pelo financiamento dessa pesquisa. A partir de agora, fico aberta a questionamentos e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Gabriele. Parabéns pela apresentação. Buenas, moçada! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Festival Nacional de Chula Virtual, que está sendo realizado aqui na sede do CTG do Barbicacho Colorado, em Lages, Santa Catarina. O primeiro chuleador que sai batendo o pé aqui no primeiro Festival de Chula Virtual Nacional é o Eric Andrei Borsato Pop, de Chapecó, do CTG Coxilha do Quero Quero, no primeiro passo. Vamos ver. Meu nome é Eric Pop, sou de Chapecó e estou participando do primeiro Festival Nacional de Chula Virtual de Lages. Primeiro passo.
Então, nós acompanhamos aí o vídeo do Eric Andrei Borsato Pop de Chapecó, Santa Catarina, do CTG Coxilha do Quero Quero, no primeiro passo. Agora vamos para o próximo chulhador. O segundo sapateador é Marlos da Silveira Basquera, de Lagoa Vermelha, do GAM Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Vamos ver. Então, esse foi o segundo sapateador, o Marcos da Silveira Basqueira, de Lagoa Vermelha. Agora vamos para o terceiro chulhador. O terceiro sapateador é Vitor Riet Stenck, de Lages, Santa Catarina, do CTG Planalto Lagiano. Vamos acompanhar. Buenas, me chamo Vitor, sou do CTG Planalto Lagiano e irei executar 4 passos. Primeiro passo! Primeiro Festival Nacional de Chula Virtual do CTG do Barbicacho, Colorado, através da Lei Aldir Blanc em Santa Catarina, patrocínio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, edital Chico de Assis no município de Lages, Fundação Cultural de Lages. Agora vamos para a categoria juvenil, idade de 13 até 17 anos. Meu nome é Vinícius Freitas, represento o Grupo de Arte e Cultura Ilha Chucra de Florianópolis. É meu primeiro Festival Nacional de Chula Virtual de Lages e executarei meu primeiro passo. O segundo sapateador, categoria Chula Juvenil, é o Francisco Ferreira, de Soledade, no Rio Grande do Sul, do CTG Marciano Brum.
Vamos ao primeiro passo do Francisco Ferreira de Soledade. Eu sou Francisco Ferreira, represento o CTG Marciano Bruno de Soledade e concorro à categoria juvenil. É chula, meu gato! Primeiro Festival Nacional de Chula Virtual. Vamos agora para a categoria adulto. Nós tivemos somente um inscrito nessa categoria e o chuleador é o Douglas Zanetti Teixeira, da cidade de Xangri-Lá, estado do Rio Grande do Sul, representando o CTG João Sobrinho. A categoria adulto é acima de 17 anos e a premiação do primeiro lugar é R$ 600. O concorrente vai executar 6 figuras no festival, então vamos acompanhar o vídeo que o Douglas Zanetti Teixeira, da cidade de Xangri-Lá, mandou para o festival, para o primeiro Festival Nacional de Chula Virtual. Vamos acompanhar. Primeiro Festival Nacional de Chula Virtual do CTG Barbicacho Colorado. Vamos então para a categoria Chiru. Tivemos um inscrito nessa categoria e é o Jefferson de Quadros Moreira, da cidade de Maravilha, Santa Catarina, representando o CTG Juca Ruivo. Sou Jefferson de Quadros Moreira, do CTG Juca Ruivo, da cidade de Maravilha, Santa e Bela Catarina. Primeiro passo. Sou Jefferson de Quadros Moreira, do CTG Juca Ruivo, da cidade de Maravilha, Santa e Bela Catarina. Segundo passo.
CTG Juca Ruivo da cidade de Maravilha, Santa e Bela Catarina. Terceiro passo. Jefferson de Quadros Moreira, representa o CTG Juca Ruivo da cidade de Maravilha, Santa e Bela Catarina. O quarto passo. Agora eu chamo para apresentar um trabalho na modalidade e-pôster, o trabalho intitulado AVC isquêmico relacionado ao Covid-19, de autoria de Sofia Floriane Toss, Pedro Henrique Ronque Daltoy, Amanda Chagas Saleme, Rafaela Burati Toaldo e Túlio Roberto Ferreto Júnior. Para a apresentação, eu chamo Pedro Henrique Ronque Daltoy. Olá, eu sou o Pedro Henrique, sou acadêmico do 6º ano de Medicina da Uniplac e vou apresentar o trabalho intitulado como AVC isquêmico relacionado ao Covid-19. Esse trabalho foi realizado por mim e por meus colegas acadêmicos também em Medicina aqui da Uniplac. Então, o novo coronavírus, ele foi descrito pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, e somente no dia 11 de março de 2020 é que ele foi declarado e reconhecido como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. A infecção pelo SARS-CoV-2, ela afeta além dos pulmões, causando mais do que uma síndrome gripal. Apresenta acometimento multissistêmico. As complicações clínicas da doença, elas vão além da síndrome respiratória aguda e podem gerar também lesões cardíacas, renais, sepse, distúrbios metabólicos e coagulação intravascular. A coagulação intravascular ela é o principal mecanismo que faz essa relação entre o AVC isquêmico e a infecção pelo Covid-19. As manifestações neurológicas elas são frequentes na Covid-19 e aumentam conforme a doença se agrava. Entre as manifestações neurológicas, o AVC isquêmico ele se apresenta como o principal responsável. Então, o AVC isquêmico ele é causado por uma obstrução ou redução brusca do fluxo sanguíneo de uma artéria cerebral, né? Isso vai gerar isquemia do parênquima e levar à lesão. Possui elevadas taxas de incidência e prevalência na população, tanto na população mundial como na população brasileira, e pode provocar incapacidade e piora da qualidade de vida dos indivíduos, uma vez que pode deixar sequelas neurológicas graves quando não resultam em óbito do paciente acometido. Então, essa relação entre o AVC isquêmico e a COVID-19, ela é iniciada por uma resposta inflamatória exacerbada, provocada pelo vírus, que gera um aumento na coagulação e acelera a ruptura de placas ateroscleróticas,
além de induzir fatores de coagulação que provocam a isquemia. Então, gera todo um estado de hipercoagulabilidade e tendência à formação de trombo, tanto o venoso como o arterial. A idade avançada e algumas comorbidades, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, a obesidade, ou principalmente as internações prolongadas, foram associadas como fatores de risco e tiveram uma relação importante entre essas duas doenças. Fisiopatologicamente, não existe um mecanismo fisiopatológico ainda que é possível explicar, mas acredita-se que o AVC isquêmico ele surge e se manifesta a partir de uma tempestade de citocinas que acarretam em danos endoteliais e fazem essa coagulação intravascular disseminada, elevando o risco de trombose. Alguns marcadores que se encontram elevados nos estudos que foram feitos foram a proteína C reativa, a interleucina 6, o dedímero e alguns outros marcadores. E também existe outro mecanismo fisiopatológico também envolvido, que se acredita, que é o embolismo cardíaco, também ocasionado pela infecção pela Covid-19. A gente sabe que a Covid ela pode causar lesão no miocárdio, lesão nas estruturas cardíacas, e isso pode gerar uma embolia, que consequentemente pode gerar um AVC isquêmico. E só para concluir, então, novos estudos eles estão sendo feitos e eles são necessários para identificar qual o real mecanismo fisiopatológico envolvido nessa relação entre a SARS-CoV-2 e o AVC isquêmico. E dessa forma, buscar novas formas terapêuticas para tentar diminuir a mortalidade pela doença. Mas era isso. Obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro. Parabéns pela sua apresentação. E lembramos novamente que qualquer questionamento pode ser feito aqui mesmo pelo chat do YouTube, que brevemente os autores responderão a esses questionamentos. E não esquecendo de compartilhar esse link com seus amigos, com sua rede. E se você está gostando das apresentações, deixe os comentários, deixe um like para a gente. Continuando agora, chamamos para apresentação na modalidade e-pôster o trabalho intitulado Tratamentos minimamente invasivos eficazes para osteoartrite, uma breve revisão de literatura, de autoria de Vinícius Reis Pereira, Renato Córdova Vieira. E para a apresentação do trabalho, Vinícius Reis Pereira. Por favor. Olá, o meu nome é Vinícius e eu vou apresentar sobre o tema tratamentos minimamente invasivos e eficazes para a osteoartrite, uma breve revisão de literatura. Trabalho feito por mim e pela colega Renata. A osteoartrite é uma doença articular, crônica, progressiva, degenerativa da cartilagem e do osso subcondral, de alta prevalência em idosos, que pode causar limitação funcional e qualitativa na vida, em função de gerar dor e causar limitação na amplitude de movimento articular. Alguns tratamentos pouco invasivos apresentam bastante eficácia para analgesia e melhora da amplitude de movimento articular. Objetivos desse estudo foram identificar, por meio de uma revisão de literatura, os recursos terapêuticos não cirúrgicos eficazes para o tratamento da osteoartrite. Os métodos utilizados foram, através de pesquisa na base de dados Cielo e PubMed, 48 estudos foram identificados, dos quais 29 estudos foram excluídos por não apresentarem tratamentos com eficácia conclusiva ou por apresentarem tratamentos cirúrgicos. Assim, 19 artigos foram incluídos nesta revisão. Principais resultados foram tratamento injeção intraarticular de plasma rico em plaquetas, que, através da utilização do plasma do sangue do próprio paciente, causou quimiotaxia celular e síntese e proliferação de cartilagem, que reduziu a dor dos pacientes. Tratamento bloqueio de nervos geniculares para pacientes com osteoartrite em joelho.
através do bloqueio sensitivo dos nervos geniculares para infiltração de anestésico local e corticosteroides, aliviou a dor dos pacientes de forma eficiente. Fotobiomodulação associada à ultrassonografia. Tratamento que, através da cascata fotoquímica e fotobiológica, aumentou o desempenho das funções celulares, que inibiu a ação de nossos receptores, aliviando a dor do paciente. Tratamento ultrassom pulsado contínuo. Tratamento que apresentou eficácia no alívio da dor do paciente através da geração de vibração de alta frequência, que aumenta o metabolismo local, a síntese de colágeno, a liberação de histamina, elevando o limiar da dor do paciente. Estimulação elétrica neuromuscular. Tratamento que auxiliou na amplitude de movimento articular do paciente, pois pacientes com essa patologia muitas vezes têm hipotrofia e flacidez muscular. Assim, esse tratamento despolariza o motoneurônio inferior, que auxilia na contração muscular desses pacientes para a melhoria do movimento. Fortalecimento muscular, que restaura a amplitude de movimento, alivia a dor e aumenta a funcionalidade do paciente. Exercícios proprioceptivos eficazes para a melhoria dessa habilidade articular e da percepção de movimento do próprio corpo do paciente, tendo ganho de amplitude de movimento. Conclusão: tratamentos minimamente invasivos são eficazes para proporcionarem o alívio da dor e a recuperação dos movimentos da articulação dos pacientes, sem apresentarem efeitos colaterais relevantes e por serem menos custosos ao sistema de saúde, por não causarem intercorrências prognósticas. Muito obrigada, Vinícius, e parabéns pela apresentação. Dando continuidade, chamamos então para o trabalho na modalidade e-poster, intitulado Medicina Veterinária do Coletivo, de autoria de Daniele da Cássia Carvati e Daniela Pedrassani. Chamamos como apresentador, Daniele da Cássia Carvati. Olá, eu sou Daniele da Cássia Carvati, eu sou médica veterinária e mestranda em desenvolvimento regional pela Universidade do Contestado Campus Canoinhas. Eu vou apresentar o trabalho Medicina Veterinária do Coletivo. Então, definir a saúde coletiva pode ser uma tarefa um tanto difícil, porque essa expressão ela traz em seu interior uma grande multiplicidade de correntes do pensamento. A saúde coletiva ela é uma área do conhecimento que foi construída a partir da interface entre ciências biomédicas e sociais, e ela busca investigar os determinantes da produção social na doença, né? Com o objetivo do quê? Com o objetivo de planejar e organizar os serviços de saúde. O preventismo e a medicina social, eles podem ser considerados como as raízes da proposta da saúde coletiva no país. E nesse contexto de saúde coletiva, a medicina veterinária é uma profissão que ela possui uma grande relevância, porque ela consegue promover e prevenir e auxiliar não apenas a saúde animal, mas também a saúde humana e ambiental. E então o médico veterinário ele possui um papel muito importante, ele consegue contribuir no controle epidemiológico e na ocorrência de zoonoses. Isso tudo de maneira multidisciplinar. O objetivo do trabalho, portanto, então, é apresentar a área de medicina veterinária do coletivo por meio de uma revisão narrativa da literatura sobre este tema. Então, a medicina veterinária do coletivo ela foi criada nos Estados Unidos da América, sobre a denominação de Shelter Medicine, ou medicina de abrigos. É uma área que está em ascensão no Brasil, no nosso país. É uma área multidisciplinar, como já foi falado, né? Ela interage com diversas áreas do conhecimento, dentre essas áreas, a medicina preventiva, a saúde pública, o controle de zoonose, comportamento e bem-estar animal, medicina de abrigos, medicina veterinária legal, medicina
veterinária de desastres, entre outras. E assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ela tem como objetivo cuidar da saúde e bem-estar humano e animal, especialmente os animais não domiciliados, né, procurando solucionar problemas como, por exemplo, a superpopulação desses animais. E, consequentemente, reduzir a disseminação de doenças zoonóticas. Esses objetivos eles podem ser alcançados por meio de políticas públicas. Então, a implementação dessas políticas públicas que priorizem o bem-estar animal, a saúde pública, a criação de leis para a defesa e proteção dos animais, além de métodos acessíveis de controle populacional e, principalmente, uma das principais, das mais importantes medidas para mudar a realidade dos animais de companhia no Brasil, seria a educação da população sobre a guarda responsável. Então, conseguir entender que atitudes individuais, elas impactam diretamente na coletividade. A medicina veterinária do coletivo, então, assim como o médico veterinário, eles se mostram como fatores indispensáveis para que a saúde coletiva ela seja uma realidade próxima de ser alcançada e não apenas um horizonte utópico. Obrigada. Muito obrigada, Daniele, parabéns pela apresentação. Lembramos novamente que qualquer questionamento deve ser realizado aqui no chat do YouTube mesmo, e que logo os autores entrarão em contato com a resposta. E se você está gostando, achando legal esse nosso formato, deixe seu like, faça seus comentários e compartilhe esse link com os colegas. Em sequência, teremos a apresentação do trabalho na modalidade completa, intitulada Saúde Única, Políticas Públicas de Saúde Ambiental e de Saúde Animal, de autoria de Daniele de Cássia Carvati, Maria Luísa Milani, Daniela Pedrassani. E quem fará a apresentação é a Daniele de Cássia Carvati. Eu sou Daniele de Cássia Carvati, sou médica veterinária e mestranda em desenvolvimento regional pela Universidade do Contestado Campus Canoinhas. Vou apresentar o artigo Saúde Única, Políticas Públicas de Saúde Ambiental e de Saúde Animal. Então, as zoonoses, elas são doenças ou infecções que elas são naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos, e elas podem ser potencializadas pelo desequilíbrio ecológico. Tendo em vista essa interação homem, animal e meio ambiente, se percebe que as saúdes elas são indissociáveis, e daí se vem o conceito de saúde única, que é um esforço colaborativo entre múltiplas disciplinas com o objetivo de alcançar a saúde ideal humana e animal, ao mesmo tempo em que se protege o meio ambiente. A saúde ela é considerada um contribuinte para o crescimento econômico da sociedade e também um indicador do progresso de nações no alcance ao desenvolvimento sustentável. A garantia à saúde ela se dá por meio das políticas públicas, sejam elas econômicas ou sociais. Apesar de se saber que as políticas públicas de saúde ambiental e de saúde animal elas interferem na saúde humana, existem poucos artigos, poucos trabalhos que abordam exclusivamente essa temática. Por isso, o objetivo do presente estudo, foi discorrer exatamente sobre isso, sobre essas políticas e relacionar elas com a saúde humana, com a saúde única e com o desenvolvimento sustentável. Em relação à metodologia, é uma pesquisa descritiva, de natureza descritiva, do tipo bibliográfica. Foi realizada uma pesquisa em bases de dados online, como o Cielo e o Google Scholar, por meio de descritores, que foram saúde ambiental, saúde animal, políticas públicas ambientais e políticas públicas de saúde animal. A amostra, portanto, ela foi composta por 3 produções em políticas públicas de saúde animal e 3 em saúde ambiental. Além de informações complementares nas páginas do MAPA, do Conselho Federal de Medicina Veterinária e também no Ministério da Saúde. Em relação aos resultados, então, foram encontradas 18 políticas públicas de saúde ambiental. Destas, a Constituição Federal de 1988 é considerada a base para a criação das demais legislações. E essas políticas públicas, elas são ações do Estado visando proteger o meio ambiente.
E apesar de se perceber que ocorreu um avanço no decorrer dos anos, existem problemas ambientais que ainda permanecem. Em relação à saúde animal, então, foram encontradas 17 políticas públicas, destas uma em âmbito internacional, que é a lista vermelha de animais ameaçados de extinção, e garantir serviços estruturados de detecção precoce de medidas sanitárias tem sido um desafio para o serviço veterinário oficial. E é importante também destacar que a administração pública, ela também pode formular políticas de saúde animal. O que se percebe é que tanto as políticas de saúde animal quanto as de saúde ambiental, elas são importantes para o alcance e manutenção da saúde humana. E se considerar as políticas públicas nessas 3 faces da saúde, se percebe que elas são um dos caminhos para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, concluindo, as políticas públicas de saúde animal e de saúde ambiental, elas se mostram como recursos estratégicos para alcançar a saúde única, porque elas focam no controle, na vigilância e na prevenção de doenças, e também alinhar ferramentas e estratégias regionais, nacionais e internacionais de doenças zoonóticas é muito importante para se conseguir atingir a saúde única. Então, focar em áreas que muitas vezes estão sendo negligenciadas. E é ali que está o problema. Então, focar nessas áreas para colocar em prática a saúde única é que vai se conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável e também garantir um ambiente saudável às futuras gerações. Muito obrigada, Daniela, e parabéns novamente pela sua excelente apresentação. Dando continuidade, chamaremos mais um trabalho completo, intitulado O uso indiscriminado de azitromicina associada à resistência antimicrobiana durante a pandemia de Covid-19, de autoria de Ana Carolina Almeida, Sabrina Freitas da Cruz, Sônia Purim da Cruz, e será apresentado pela Sabrina Freitas da Cruz. O presente trabalho trata-se de uma narrativa de literatura sobre o uso do antibiótico azitromicina associado à resistência antimicrobiana e a sua relação com a saúde única no Brasil. Para o desenvolvimento da revisão bibliográfica, foram compiladas revisões de estudos, literatura e publicações referentes ao tema proposto. O ano de 2019 foi marcado pelo início da pandemia envolvendo a doença do novo coronavírus, que desencadeou consequências para o sistema de saúde e profissionais envolvidos. Decorrente da proliferação repentina e rápida do vírus, fez-se urgente a busca por protocolos emergenciais para o tratamento da Covid-19. Entre as terapias experimentais estão os antimicrobianos, em especial a hidroxicloroquina e a azitromicina. A azitromicina é um composto macrolídeo e a literatura classifica como um antibiótico com ação predominantemente bacteriostática, ou seja, não elimina o patógeno, porém impede a sua multiplicação. Uma das problemáticas é o uso e prescrição desenfreada de antibióticos sem comprovação de eficácia contra o agente viral, que pode contribuir para que ocorra a resistência antimicrobiana, que é uma das maiores preocupações no momento atual e futuro, devido ao caráter multiplicativo das cepas de micro-organismos que acabam adquirindo resistências a diferentes fármacos usados tanto na medicina humana quanto animal. Em um estudo no interior da Bahia, foi realizada uma análise do consumo de antimicrobianos durante a pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de investigar o perfil de consumo de fármacos antimicrobianos a pacientes atendidos em uma farmácia comunitária. Os resultados foram que 17,95% dos fármacos prescritos eram os macrolídeos, ou seja, a azitromicina. Já em outro estudo sobre a suscetibilidade à azitromicina de isolados bacterianos de processos infecciosos em cães e gatos, através do teste de difusão em disco, constatou-se que 47,3% dos isolados eles foram resistentes à azitromicina.
Por meio dos dados apresentados, é necessário questionar sobre as consequências do uso desenfreado da azitromicina nos 3 pilares da saúde única. Sob o mesmo ponto, a saúde humana, animal e ambiental, elas estão interligadas, e essas relações geram reações adversas em conjunto. Dessa forma, conclui-se que a prescrição e a utilização de fármacos com grande impacto social e ambiental, como os antibióticos, pode resultar em sequelas futuras. Por isso, é necessário um controle eficaz da liberação dos antibióticos por parte de grandes organizações como a Anvisa. Dessa forma, essas medidas elas contribuem para a redução do número de proliferação de doenças e mortes relacionadas à resistência antimicrobiana. Infecções resistentes a antimicrobianos acarretam 700 mil mortes anualmente em todo o mundo, número que se projeta aumentar para 10 milhões por ano até 2050. O emprego de antibióticos no tratamento de infecções causadas por vírus leva à seleção de bactérias resistentes, ocasionando a diminuição do estoque de antibióticos disponíveis, pois estes vão se tornando ineficazes no tratamento de infecções. Estão as referências que foram utilizadas. Muito obrigada, Sabrina, e parabéns pela apresentação. Lembramos novamente que qualquer questionamento aos autores são realizadas diretamente aqui no chat, ao vivo, e em breve os autores entrarão em contato para responder. E que se você está gostando dessa modalidade do evento, das apresentações, deixe seu comentário para a gente, dê um like aqui no canal e compartilhe esse link com seus amigos. Em sequência, teremos a apresentação da modalidade e-poster do trabalho intitulado Covid-19 Gestação, Relação e Complicações, de autoria de Sofia Floriani Toss, Rafaela Burati Tualdo, Túlio Roberto Ferreto Júnior, Amanda Chaga Salemi, Pedro Henrique Ronquil Daltoy, e será apresentado pela Sofia Floriani Toss. Olá, o meu nome é Sofia, eu sou acadêmica do 6º ano de Medicina da Uniplac e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Covid-19 Gestação, Relação e Complicações. Esse trabalho ele foi feito por mim e por outros 4 colegas acadêmicos de medicina, também da Uniplac. Sabemos que a gestação promove alterações fisiológicas e imunológicas importantes nas mulheres, que as tornam mais suscetíveis a diversos patógenos, especialmente os respiratórios. Devido a essas alterações, as quais tendem a gerar agravamento em quadros infecciosos, elevando o risco da morbimortalidade feminina, essa população foi enquadrada como grupo de risco para a Covid-19. O objetivo desse trabalho é discutir acerca da relação entre Covid-19 e a gestação. Esse estudo ele foi desenvolvido através de pesquisas com base em dados eletrônicos do Cielo, PubMed e UpToDate, utilizando artigos publicados entre agosto de 2019 e março de 2021. Com base em estudos atualizados sobre a Covid-19 e a gestação, a transmissão vertical da mulher para o feto no período pré-natal ou intraparto é incomum, porém há evidências de que as gestantes, sobretudo no 3º trimestre, são mais propícias a desenvolver a infecção e tornar os seus sintomas mais graves. Devido a isso, é importante incentivá-las a procurar ajuda médica quando iniciado o sintoma sugestivo da doença, como febre, tosse aguda, alterações ou perda de olfato e do paladar. Pois já há comprovação científica de que as gestantes portadoras de Covid-19 têm chances maiores de precisar ser internadas em unidade de terapia intensiva obstétrica. Também foi comprovado que esse grupo tem chances aumentadas de complicações, como nascimentos prematuros, 27% comparados a 10% das gestantes têm a infecção, e também a maiores taxas de parto cesáreo. Então, até o momento, sabemos que os estudos entre a Covid-19 e gestantes são poucos, porém há sim evidência científica de que esse grupo tem um risco aumentado de contrair a doença e de agravar seus sintomas. Devido a isso, é necessário alertar essa população acerca da importância do isolamento social para a prevenção do contágio ao vírus, sobretudo a partir do 3º trimestre. E é imprescindível o diagnóstico e manejo precoce da infecção para um bom desfecho materno-fetal. Essas foram as referências que eu usei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sofia. Parabéns pela sua apresentação. E finalizando, chamamos para a nossa última apresentação
um trabalho completo intitulado Tuberculose, Emergência e Intervenções da Saúde Pública Brasileira na Perspectiva da Saúde Única, um trabalho de autoria de Antônio Vascos Teles, Daniele de Cássia Carvati, Danela Pedrassani e Maria Luísa Milani. E convido para apresentar o Antônio Vasco de Teles. Olá, meu nome é Antônio Vasco e eu sou aluno do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado. Estou aqui para apresentar o trabalho Tuberculose, Emergência e Intervenções da Saúde Pública Brasileira na Perspectiva da Saúde Única. O objetivo desse trabalho é avaliar, conforme a Constituição, se o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose tem capacidade de se permear do Ministério da Agricultura para o Ministério da Saúde. A tuberculose, conforme foi observado nesse estudo, ela tem um caráter reemergente de grande interesse epidemiológico para os órgãos vinculados à saúde pública. Ela ainda continua tendo uma distribuição global, ocorrendo principalmente nos países em desenvolvimento. Aqui, no Brasil, a saúde é um direito de caráter constitucional. A tuberculose está vinculada a programas tanto da Organização Mundial da Saúde quanto da Organização Internacional de Epizootias. Portanto, ela é abordada por 2 organismos internacionais, um mais vinculado à saúde pública humana e outro mais vinculado à saúde dos rebanhos. A tuberculose é reconhecida como causa de mortalidade significativa nos países em desenvolvimento. Em 2018, foram registrados pelo menos 10 milhões de casos, com 1.800.000 mortes devido à tuberculose. Aqui no Brasil, se procura o controle da tuberculose tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo Ministério da Agricultura. A saúde única, ela envolve a saúde ambiental, o equilíbrio ambiental, a saúde das pessoas e a saúde animal. Aqui, nesse artigo, se busca contextualizar o direito à saúde como um arcabouço legal para o controle da tuberculose em 2 órgãos, no Ministério da Saúde e no Ministério da Agricultura. Com base no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Tuberculose do Ministério da Agricultura, se observa que as ações deste ministério, quando se detecta a tuberculose em determinado rebanho, muitas vezes não permeiam com as ações do Ministério da Saúde, ou seja, ainda carece uma comunicação entre os órgãos para que a saúde única seja alcançada e para que a saúde dos rebanhos seja efetivamente refletida na saúde da população. Muito obrigado. Muito obrigado, Antônio, parabéns pela sua apresentação. Aproveito, então, para parabenizar a todos os apresentadores dos trabalhos do Eixo 1, Saúde Única, Desafios e Perspectivas. Também aproveito para parabenizar toda a equipe organizadora do 6º Simpósio Internacional Ciência, Saúde e Território e 6º Encontro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária do Sul do Brasil, CIPASSUL. Então, essa live vai ficar disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac, e também no site do evento, www.simposiopepgas.com.br. Agradecemos imensamente a sua participação, a audiência e até a próxima. Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos, evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta, a FAPESC acredita.